Muito se fala em educação, 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 mas pouco se fala em como a educação ela processa e ela acontece. Ela é essencialmente um processo de comunicação, né? Eu, como venho da comunicação, né, eu fiz um mestrado, doutorado, principalmente da área de publicidade, né? E em publicidade a gente sabe que a comunicação ela precisa também fazer sentido para que uma conexão de valor aconteça, né? Uma conexão de significado aconteça entre marca e entre consumidor, né? A educação ela também acontece de uma forma parecida, só que obviamente não envolvendo publicidade, envolvendo outros propósitos, mas o que o professor ele está fazendo na sala de aula, né? Ele está tentando vender alguma coisa, está tentando vender um conteúdo, vender um conhecimento, fazer com que o estudante ele deseja aquilo, né? Ele deseja aquele conhecimento e ele retém aquele conhecimento, né? Então precisa fazer a diferença. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala constantemente de sentido, a gente fala constantemente de valor, a gente fala constantemente de desejo. Até existe uma tríade, né, que eu utilizei bastante no meu doutorado para tentar entender o desejo na publicidade, o desejo na comunicação, que pode ser aplicado para a educação também, que é a tríade sentido, valor, desejo, né? A gente tem sentido, valor, desejo. Valor é como se fosse uma pirâmide, né? Então, no ápice dessa pirâmide, a gente tem o valor. Mas, para que algo tenha valor, esse algo precisa fazer sentido. Porque, senão, a gente não olha, a gente não para, a gente não para pensar e para olhar naquilo. Então, primeiramente, precisa fazer sentido, tem valor, causa-se um desejo, né? A gente normalmente deseja aquilo que tem valor, mas para ter valor precisa fazer sentido. Então, esse é um giro que acontece constantemente dentro da nossa cabeça, né, dentro do processo de comunicação. A mesma coisa com produto, a mesma coisa com educação. Né? E como esse professor ele consegue fazer com que esse giro ele aconteça de uma forma bem sucedida, sendo significativo, né? Conseguindo construir uma estratégia bem sucedida de educação significativa, né? E o que é a educação significativa? A educação significativa ela não é um conceito novo, ela é um conceito que ela vem desde o século passado, né? O grande expoente é o Ausubel, que é o grande teórico por trás da educação significativa, e ela é basicamente fundamentada em conhecimentos prévios, né? Então, quando você tem um aluno que ele chega na escola ou na universidade, o professor ele precisa saber contextualizar esse aluno, né, dentro de uma perspectiva de algo que já seja conhecido por esse estudante, né? Então, quando você faz essas ancoragens, né, entre aquilo que ele traz, né, pode ser da família, pode ser do berço, ou pode ser do contexto em que ele veio, e transporta isso para dentro de uma perspectiva, uma estratégia de aprendizagem, né, ele tende a reter mais o conhecimento. Ele tende a se envolver e se engajar muito mais com esse conhecimento do que o conhecimento mecânico, né, de você colocar um professor explicando, né, a aula expositiva, aquilo, o aluno dorme, né, o aluno pega o celular, o aluno ele não vai reter o conhecimento, porque não faz sentido para ele, né? E por que eu vejo que a educação significativa, apesar de ser um conceito do século passado, mas ela tem muito lugar agora, dentro do contexto do século XXI, porque a gente tem toda a questão das novas tecnologias, né? Que elas já estão incorporadas na cabeça dos alunos, né? Elas já fazem parte da vida dos alunos. Então, quando você traz, por exemplo, quando você utiliza, por exemplo, essas novas tecnologias como realidade virtual, como games, até quando a gente pensa em social media, né, quando a gente consegue fazer a ancoragem entre aquele conteúdo e a experiência de social media, por exemplo, de redes sociais, como ele se comporta, como que ele usa as redes sociais, se você consegue trazer esse contexto e fazer um merge entre o que o aluno experiencia, né, antes de começar a ter contato com o conteúdo e aquele conteúdo que está sendo usado, a chance de reter é muito maior. Então, por isso, a importância dos professores hoje e das universidades, eles conhecerem, né, as novas tecnologias, eles conhecerem os contextos dos quais
esses alunos, esses estudantes, eles estão imersos, né? E a tecnologia ela é só um ponto. Quando a gente fala, por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, de classes sociais, né? No Brasil, a gente tem muito isso, essa questão de alunos mais ricos e alunos com menor renda, alunos que vivem, por exemplo, em regiões periféricas. Então, aquilo é um contexto para ele. Se você está numa universidade, por exemplo, que tem muitos alunos oriundos, né, de regiões periféricas de São Paulo, comunidades, né, se você traz esse contexto para a sala de aula, eles se sentem imersos, né? Eles se sentem acolhidos, eles se sentem mais parte daquilo que está acontecendo na sala de aula.